Fala pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live do Grupo Lean. Hoje é a 24ª edição da nossa live e caiu aqui o Cândido. Daqui a pouco ele volta aí. Sumiu aqui da tela. E hoje nessa live é uma live que para mim é bastante especial porque é a live que vai tocar no ramo farmacêutico. O ramo farmacêutico é a área onde eu desenvolvi toda a minha carreira, desde 1999 e com o Lean desde 2001. Muita história aí. Então, quero dar as boas-vindas aí ao Borgatti, ao Cândido, e vou pedir, agradecer novamente a vocês e pedir para vocês se apresentarem. Ok, o Cândido, começa você, Bom, velho. vamos lá. Estamos aqui. Sou mais jovem, então ele vai passar para mim a palavra, né? Bom, meu nome é Cândido de Ouro Preto, eu sou um engenheiro mecânico, né? Eu tenho 30 anos de janela aí, 30 anos de carreira. Eu posso dividir minha carreira em 3 décadas claras, assim. A primeira década, eu estava ali, eu aprendi a ser engenheiro, né? Aquela primeira fase de aprender a ser engenheiro. Nos primeiros 6 anos eu trabalhei meio indústria automobilística ali na Mangels e naquela época a Mangels era uma precursora de sistemas e ciclos de qualidade, era aquela coisa, né, até oriunda. Eu acho que eu tive ali um aprendizado, aí depois eu pulei para dentro da indústria farmacêutica e aí tive, eu acho que uma década de aprendizado ali de fazer projeto, uma década de execução de projeto, de crise, de começar a aprender um pouquinho de operação. Depois, nessa segunda década, eu comecei a beber, conheci o Borgatti, né? E aí eu aprendi um pouquinho de Lean e comecei a trabalhar nesse formato aí de trabalhar operações com melhoria contínua e olhar para a demanda. Acho que essa aí é mais ou menos os meus 30 anos de jornada aí de janela. Excelente. Legal. Mas vamos lá. Ricardo Borgatti, eu estou com uma janela aí já de uns 37 anos de formado, né? Sou mineiro, comecei pela UFMG, já num programa de formação ali, na época não chamava trainee, era formação de executivos, né? Tanto é que eu me formei, tive até que antecipar um pouco na Federal, lá eles conseguiram antecipar, porque eu tive que assumir já cargos lá. A gente foi treinado durante 2, 3 anos num programa inclusive nas férias, viajava e tal, que era meio de junho. Tanto é que, menos de 6 meses depois, estava na época da guerra do Irã e Iraque, e mesmo jovem ali, eu assumi já uma equipe já de 500 pessoas, engenheiros bem mais velhos que eu tinha ali em torno de 23, 24 anos, sempre deixei a barba crescer, já comandava já uma turma já maior. Devido a esse treinamento, essa qualificação, e na época, inclusive, você assumia cargos de algumas frentes ali com autonomia e autoridade, mesmo sendo jovem, 22 anos. Foi um programa muito interessante. E fui parar em São Paulo. Quando eu voltei, fui parar em São Paulo, né? E fiquei uns 2, 3 anos em algumas indústrias de metal pesado, fornecedora de autopeça, mas eu sempre bebi na fonte aí da Toyota, porque a Universidade Federal já tinha, inclusive, material já até em inglês e traduzido, já disponível lá na própria, tanto na biblioteca quanto para vender. Né? Tinha uma parceria, na época o professor lá, o Falcone estava lá, eu tive oportunidade de conviver com ele, né? Até encontrei ele recentemente, eu tinha uma apostila dele de 40, ele falou, você guarda isso ainda? Porque eu tenho uma biblioteca, eu tenho um amor, um carinho pelos livros aí, os antigos e os novos, né? E aí eu comecei consultoria há 31 anos, que é exatamente quando eu casei. Eu tenho 31 anos de casado, então eu comecei consultoria há 31 anos. Né? Na indústria farma, 2000, né? Então vai fazer 23 anos, mais de 20 anos só na indústria farma aí também. Né? E essa trajetória ligada com... Eu ocupei cargos aí na época até de intervenção, né? De presidente, enfim, projetos das mais diversas de recuperação de empresas e sempre voltado para a gestão de operações. Né? Fiz pós em marketing, né, sempre para poder entender a visão do marketing, né, de vendas, gestão de pessoas. Depois fiz mestrado em administração, doutorado na Poli, né, e um doutorado também em administração, né, para poder
paralelo, né, tentar complementar aí com a visão de estudos acadêmicos. Aí você pega o jeito, né, de pesquisa, estudos, e hoje nós temos até modelos próprios, né, dentro da proposta aí de gestão de alta performance, né, com soluções que agora que estão vindo para o mercado, né, tanto é que a gente até registrou Lean Demanda Driven, né, porque vem o Demanda Driven MRP, e a gente já faz isso já há alguns anos, já, com modelagem, né, na minha equipe de pessoal moderno. A gente vem se divertindo aí, não só com a aplicação do que podia ser um processo reprodutivo do que tem disponível, mas a gente produz conhecimento, né? A gente pesquisa muito, né? Discute, cria simulações e a gente, junto em parceria, cria soluções, às vezes dentro da própria realidade da empresa, em estágio. Então, a gente barrou com o Cândido aí já há uns 10 Só anos. isso, né, Borgatti? Oi? Só isso. Pouca coisa. Essa é a introdução. Só a introdução. A internet está até lenta aqui com o currículo do Borgatti. Ô, Borgatti, quantas faculdades você já fez? Você está fazendo mais uma agora. Estou fazendo filosofia. Estou fazendo filosofia. Rapaz. Vou formar agora, esse semestre agora, eu formo em filosofia. Olha só. Que show. Eu formo em Gente, filosofia também. Um pouquinho antes de abrir aqui a live, eu estava falando com o Borgatti, com o Cândido, que, em geral, a gente tem de 10% a 30% de presença de todas as pessoas que se inscreveram, né? Então, eles me perguntaram se a gente tem 150 inscritos, se o número era bom ou não, né? Então, a gente passou dos 30 aqui, ó. A gente já está com 60 pessoas inscritas e... Legal. E a maioria da MS não, Cândido? Eu não obriguei ninguém da MS. Não está atrelado ao PLR, claro, não, né? Tá? Não está alinhado nada, não. Não obriguei ninguém. Perfeito. Ô, gente, legal. Vamos lá começar? Então é o seguinte, eu coloquei aqui no chat que a live que eu faço é uma live bem informal. Então é um momento bem interessante para a gente conversar com pessoas que são expoentes no tema de Lean no Brasil. Ora, consultores, professores, pessoal que está na indústria. Então, eu quero deixar vocês muito à vontade para vocês colocarem as perguntas desde já, e aí eu vou direcionando para eles. Nossa live tem 45 minutos. Enquanto não vem as perguntas, aí eu direciono para eles e a gente vai construindo uma live bem bacana. Ela está sendo gravada, depois eu vou publicar, até amanhã está publicado lá no YouTube. Então, beleza. Primeira pergunta aqui que eu queria fazer para o Cândido. Quando você teve o primeiro contato com excelência operacional, isso foi algo que você tinha algum determinado problema que você precisava resolver e você encontrou, você pesquisou no mercado quais eram os sistemas para resolver esse problema, ou foi algo que na empresa que você entrou já tinha? Como foi essa história? Não, eu resumi minha carreira para poder comentar algumas coisas aqui, e se tiver gente da Eurofarma na live, eu vou fazer uma brincadeira assim, dizendo o seguinte: tem vida depois da morte. Né? E eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas a Eurofarma é uma empresa muito importante na minha vida, e eu vou tentar clarificar para vocês. Eu vim para a Eurofarma durante quando eu brinquei aqui, que eu tenho 3 décadas distintas na minha carreira, eu sempre foquei minha carreira por propósito. Eu sempre fui um pouco autodidata na forma de, diferente do Borgatti que assim fez muita faculdade. Eu sempre me foquei em me desenvolver por projeto e por coisas que eu tentaria fazer. Falar, cara, isso aqui é um problema e eu vou investigar do jeito que você falou, estudar para tentar achar uma saída. Eu tive uma crise pessoal na minha vida num determinado momento, onde eu era Ipera, onde eu era neoquímica se transformando em Ipera, esse tipo de coisa. E aí, naquele momento, eu não quis saber de carreira, acho que foi o único momento da minha vida que eu desbravei carreira e falei, vou para a Eurofarma. E aí, eu substituí meu irmão, que tinha saído da Eurofarma numa questão de engenharia na Ipera. Eu estava trabalhando na fusão, na estratégia de fusão das empresas, já não era mais só fazer projeto, já era um pouquinho de entendimento de capacidade, e eu caio na Eurofarma. E na Eurofarma eu começo a trabalhar lá, e aí a gente, né, tinha que seguir um modelo Lean meio maluco, mas é quase um Lean, mas é um modelo do Maurício Billy de fazer gestão de produção.
E aí a gente vivia aquilo o tempo inteiro. Aí eu fui para a área internacional, eu tinha que fazer estratégia de produção. E, cara, assim, você entra em crise, porque você não pode, você enxerga as falhas, tenta mexer nos processos, não pode mudar os processos. E aquilo me fez ficar em crise. Eu comecei a me sentir um impotente, é sério, assim. E aí foi, quando eu brinco que eu comecei a beber, eu saí da Eurofarma frustrado. Eu saí da Eurofarma por minha conta e frustrado. Porra, eu não consegui realizar aqui. E aí tem alguma coisa que e aí, quando saí da Eurofarma, eu fiz uns cartõezinhos, falei, cara, vou vender projeto, que é o que eu sei fazer. Esquece esse negócio de estratégia de produção, essas coisas, e eu fui começar a fazer projeto. Só que, assim, eu já tinha noção de capacidade. Então, quando eu comecei a vender projeto, eu comecei a enxergar o seguinte, né? E aí alguns das pessoas que estão na sala sabem disso. Eu teria que viver de fazer projeto, mas quando eu olhava para a capacidade, eu falava, não, cara, você não precisa expandir, você precisa ajustar a sua produção, nivelar ela. Eu vou te apresentar um amigo meu, assim, eu nem sei direito o que ele faz, mas eu vou te apresentar um amigo, ele pega comigo e acho que ele vai fazer isso. E assim, eu fui entrando no processo. Assim, eu tinha que vender projeto, mas eu falava, não, eu tinha noção de capacidade, que eu acho que essa é a grande, eu acho que é a grande força que eu aprendi na vida com o Lean, que eu acho que é a grande virada de mentalidade é você ter noção sobre capacidade, é você ter domínio sobre capacidade. E eu tinha um pequeno domínio que já me falava o seguinte, como que eu vendo a porra do projeto se eu estou enxergando que o cara não está precisando? Né? É sistema, é planejamento, é encaixar, é melhoria contínua aqui, ali, é encaixar um lote. E aí eu comecei a fazer isso, e aí, porra, isso aqui tem que aprender. Aí eu fui convidado para ir para a Apsen, e na entrevista eu falei, cara, eu sou meio louco, para eu vir para cá, eu quero mudar o seu sistema de planejamento, então eu quero desligar o seu MPS. E aí, na negociação, eu já falei, cara, eu vou ter que trazer um consultor, que é amigo meu, porque a gente vai fazer, eu preciso dar mão de obra junto para fazer isso. E aí a gente fez isso na Apsen. Eu fiz na Isso Apsen. você não tinha nem entrado na Apsen quando você Não fez. tinha. O Borgatti já veio na Apsen, assim, geralmente tem essa maluquice. O meu contrato de trabalho já vem com o contrato da BB junto, assim, ó, eu preciso da consultoria junto, que nós vamos fazer a mudança. E aí foi aí que eu literalmente assim, enxerguei que, porra, é isso, né? Assim, eu não consigo pensar diferente disso. Eu não consigo falar de fazer um projeto sem pensar em fluxo, sem pensar em gestão de capacidade, sem entender se é possível ter melhoria contínua, sem fazer a brincadeira, né, de olhar se primeiro, cara, eu consigo aumentar turno, eu consigo melhorar o gargalo antes de comprar a máquina e até antes de fazer uma fábrica, né? Então, aí eu vi que assim, a minha carreira até ali, que era de projeto, eu falei, cara, não é mais isso. Né? E aí a gente fez a Apsen. E quando eu saí da Eurofarma, eu faço aqui uma brincadeira, eu falei, eu nunca mais trabalho numa empresa grande. Eu não quero mais viver a política de uma empresa grande, viver a estratégia de uma empresa grande. Aí nós fizemos a Apsen, deu certo. Aí a Alex Star chamou a gente lá de volta junto para fazer toda a estratégia industrial, porque a HIG tinha entrado, era fusão de duas plantas. Aí a gente foi trabalhar junto, fizemos lá também. Aí o pessoal sempre falava assim, não, eu falava, eu não trabalho mais em empresa grande. Aí o pessoal falava, mas isso só dá certo em empresa pequena. Pronto. Aí um dia eu fui para a MS e o cara falou assim, não, eu deixo você fazer, mas só que eu acho que isso não dá certo em empresa grande. Então foi aí que começou a loucura, né? Porque da trajetória inteira aí passo pelas 3 pontos aí, mas foi, não sei se eu me alonguei muito, mas essa foi a forma Não, completa de é que eu me inseri interessante. no Ô, Lean. Foi na Cândido, crise mesmo. essa da sua época de projeto, nós temos até aqui um amigo nosso, né, diretor de empresa, que foi lá, caiu o Milton, nós fomos lá na Ouro Fino, tinha, acho que era 20 e poucos milhões já previsto, né, no projeto. O Cândido, acho que o Borgatti, acho bom você ir lá, porque você não está legal. Além de não fazer um projeto de imediato, tinha outras, né? Mas em termos de capacidade, ainda reduzimos o turno. Não, é O Cândido, maluco. Eu ganharia por projeto projeto, tá né? Essa difícil, que é a não. doideira. E A o minha projeto está remuneração era parado até fazer o hoje projeto. lá, viu, Cândido? O projeto está parado até hoje. Não, e é interessante você falar a respeito de fluxo, porque quando a gente fala sobre uma implementação de Lean, excelência operacional, a gente tem que resolver problemas, mas nem sempre é assim. Às vezes você traz um projeto pronto e tenta empurrar
sendo que uma ferramenta simples, que é o 5S, pode se tornar um desperdício, quando não é o foco. E é interessante que quando você conversa com pessoas experientes, que estão fazendo o Lean há muito tempo, elas comentam isso. Olha, eu fui bem-sucedido porque eu resolvi problemas. E o problema que eu tinha, no caso desse que você comenta, é fluxo. Tem que fazer o processo fluir. É lógico que deve ter muitas outras histórias que a gente vai contar aqui, né? Foi isso, né? Mas, ô Bruno, acontece muitas quando a empresa ela é menor e obviamente dependendo ali de um ou poucos grupos, né? Você só de focar no fluxo, na melhoria do fluxo, você acaba gerando ali uma melhoria de resultado ali efetivo para a empresa. Mas uma coisa é você gerar resultado, a outra coisa é você gerar uma sustentabilidade de melhoria contínua na organização, ou seja, a sustentabilidade em termos de resultado no futuro. Existem aí algumas ferramentas, o pessoal até se frustra, né? Porque dá um resultado depois vai declinando o ganho. Porque uma das condições, né, para você criar, sim, uma mudança de resultado, mas uma mudança de sustentação na organização, é trabalhar de uma maneira alinhada, né? Olhar o fluxo, mas de uma maneira integrada ao negócio, né? Desde toda a cadeia, começando pelo estudo de demanda, estratégia de demanda, portfólio, né? E você vai discutindo, né, desempenho ali dos processos, amarrado ali estratégias para organizar o fluxo. Se você não tem uma visão integrada, muitas vezes, né, principalmente com a demanda, e, inclusive, com resultados financeiros, a gente até bateu já um papo sobre isso, né, sabendo uma abordagem diferente da tradicional, da contabilidade tradicional, porque ela é sempre um problema. A contabilidade, à medida que você diminui o ritmo da fábrica para ajustar estoque, ela fala que está aumentando o custo, sendo que se você produz o que não precisa, dá a impressão de que o custo está baixo, né? Mas é um custo contábil, porque a empresa pode estar trabalhando até abaixo do ponto de equilíbrio. E você joga aquele prejuízo para o balanço, ele vai lá para o estoque. Mas o DRE, você está abaixo do ponto de equilíbrio, parece lucro, você paga imposto de renda, mas você produziu o que não está vendendo. É uma ilusão contábil, né? E o Lean até que tem essa vertente do Lean Account, que a gente tem feito seminários, nós estamos até escrevendo aí sobre isso, e onde a gente participa com as empresas, a gente tem trabalhado muito junto com o pessoal da controladoria. E alguns é difícil entender. Eu acho que é um dos grandes novos desafios, né? Fluxo foi um grande desafio para muitas empresas. Eu acho que um outro grande desafio para um sistema de Lean, né, integrado é o entendimento da controladoria com a visão de Lean Account, né? Entender que essas visões tradicionais contábeis elas favorecem mais o fisco do que as decisões para a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Então, esse é um desafio interessante, né? Então, só complementando, essa visão do fluxo, ela ajuda muito, ela é a base, mas ele tem que ser uma visão integrada, vamos dizer assim, com resultados financeiros, gargalos, demanda, enfim, tem que ser uma visão do sistema como um todo, né? Eu vou até ilustrar, eu me lembro quando a gente já tinha vivenciado isso, mas quando escreveu aquele livro do Gemba, né, de meditação do Gemba, o pessoal lá do MIT, que fundou o Instituto Lean, ele faz uma reflexão que ele tinha reduzido lotes para poder, né, obviamente, as vantagens disso, mas ele percebeu que uma determinada empresa, pequena, inclusive no caso, que as entregas eram semanais, né? Então, você reduziu o lote para 2 dias, não fazia sentido nenhum. Então, e eles caíram a ficha depois. Então, assim, você tem que olhar o ritmo do sistema como um todo, a solução de uma maneira integrada, porque, às vezes, melhorias que você acha que está fazendo não vão resultar em alavancagem do negócio, né? A regra é fazer o menor lote que quiser, desde que, né, ele tenha uma vantagem em que gere vantagens para o negócio, então, estoque, entrega mais frequente, respondida. Mas se a empresa mantém o estoque, né, e vai entregar uma vez por semana, foi o caso que ele descobriu. Nós tivemos casos parecidos aí, até o Milton lembra também, que a gente teve que ajustar para a frequência, né, até mudamos as frequências para poder efetivamente o ganho se tornar ganho, porque senão são ações isoladas, sem a estratégia completa, ela não gera. Tanto é que o pessoal fala que 70% das empresas se frustram ao longo do tempo com algumas iniciativas. É verdade. Que é o que eu chamo de
fake lean, né? O pessoal, às vezes, dá muito valor em algumas ferramentas sem entender o conceito de forma integrada, né? Acho que o Cândido também pode falar sobre isso. O Borgatti, o PLR, o Cândido deve ter colocado aí uma margem muito boa, o pessoal não colocar pergunta, né? Porque, ó, não apareceu nenhuma. Então, eu vou colocar umas perguntas Não, nervosas pode ir aí. colocando. Eu não. O pessoal pode me mandar bala aí, ué. Aproveita que está Eu prometo anônimo, que eu eu não não estou leio o vendo. nome de quem mandou a pergunta. Mas, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Na indústria farmacêutica, a gente tem muitas ações aí de marketing, onde a demanda, né, onde o fluxo da produção é completamente impactado. A gente tem muita licitação também, onde causa muitos desvios aí na regularidade de um plano de produção. Quando a gente fala de excelência operacional e baseada no Lean, a gente está falando sobre estabilidade. E essa estabilidade, ela está acompanhada com um pulmão, né? Que ele pode ser um hiper, ele pode ser um supermercado, uma produção puxada e por aí vai. Ok, essa é a teoria. Mas a prática, na maioria das vezes, os gestores são cobrados pelo custo unitário. E se ele tem uma produção que ele teve uma certa dificuldade, ele pode favorecer uma outra onde ele tem menos setup, onde ele consegue fazer bateladas e absorver essa hora de mão de obra, e no final, no bottom-up lá, ele consegue, né, na última linha, ele consegue equalizar os números macro. Né? A tortura funciona ali. Eu quero escutar um pouco da experiência de vocês a respeito disso. Bom, eu acho que o cara mais pressionado por custo unitário numa virada de linha, eu acho que eu posso dizer que esse currículo, essa eu posso carregar no currículo, porque não existe empresa que tem mais essa veia de alta produção e de volume do que talvez o MS na indústria farmacêutica. Por mais que as outras também tenham, quem já viveu, quem já bebeu na fonte do MS sabe que isso faz parte do viés de governança do dono, né? Mas, assim, por mais que você sofra essa pressão, o que acabou acontecendo, e aí eu posso dizer que o que aliviou a pressão para a gente conseguir fazer o trabalho foi o seguinte: era o contrário. O MS ele atingiu um nível de complexidade de portfólio e de complexidade, cara, são 16 empresas bebendo da mesma fonte. O pessoal lá chama os caras de BU de head. Eu, com todo respeito, eu falo isso para eles, né? Mas eu falo assim, cara, vocês estão presos, o máximo que vocês são é a ponta do dedo, não é head. Vocês estão presos ao corpo, é a mão, né? Assim, às vezes é o mesmo produto, né, variando entre as BUs. Então essa variação que existia no processo, essa complexidade de você ter uma fábrica abastecendo 16 e querendo fazer grandes campanhas, né? Pá, pá, pá. Então você fazia, girava e o estoque não batia. E essa variação para dentro da fábrica fazia você perder capacidade. Então a chegada do projeto Lean, de novo, é sempre na dor, né? Por 2 anos, o MS não conseguia crescer, porque não conseguia mais abastecer esse crescimento. Ele conseguia ter venda, mas ele não conseguia ter mix em volume para fazer. Não era só volume, era mix em volume. E o grande desafio, e aí eu falo que no processo da implementação, e eu brinco aqui, o pessoal de dentro do MS hoje fala que eu fiquei de X9 lá dentro, porque eu não sabia se eu ia querer o projeto e eles também não sabiam se eles iam querer ter aderência. Então, eu fiquei 5 meses junto com a ABB montando aderência. A gente ficou montando o projeto de virada de Manaus assim, junto. Tinha na sala 4 ou 5 engenheiros, a empresa trabalhando de outro jeito, a Century na outra sala fazendo a estruturação do MRP. Isso, quem não sabe o que é o EMS é assim. De um lado tem um cara montando o MRP e do outro lado os caras montando o sistema puxado. Quem ganhar vai ficar. É mais ou menos isso. Vamos ver. No final, quem fizer resultado vai ficar. Mas, brincadeiras à parte, eles não cresciam, porque Manaus não conseguia mais fazer comprimido para abastecer. Era tanta variação em Manaus e eles não conseguiam fazer o estudo de ciclo, né? Se eu não começar o mês com um produto para embalar, cara, eu tenho 25 dias de lead time. O que eu não puser na manipulação até o dia 5, não vai sair no mês. Só que eles não faziam. Era a conta do plano de produção,
precisando de 50% da produção de comprimido de Manaus. Não tinha, não vai rolar, né? Porque o lead time não bate, não fecha a conta. E aí a gente assim estruturou, e Manaus tinha um desafio. Para sair do buraco, Manaus precisava fazer mais de 1 bilhão de comprimidos. Era isso. Então, assim, só para entender, em janeiro eu fui para dentro da fábrica. Tinha um evento, tinha um diretor lá, ele marcou um evento de team building, e aí eu falei, cara, mas é isso, ele marcou o team building dele no dia 28 de janeiro com o time. Eu falei, cara, eu vou ter que virar a fábrica do dia 28 ao dia 1º. Aí ele falou, não, mas eu não posso desmarcar o team building, está tudo pago. Eu falei, não tem problema, quem que vai estar na fábrica? Vão estar os supervisores. Eu falei, então, tá bom, eu vou ficar na fábrica com os supervisores, eu, o pessoal da BP, mais os 5 engenheiros que a gente tinha disponível, e vamos para dentro. Assim, na época eram 5 mesmo, era o time do Pessoa, mais 4, 5, 6 pessoas, e a gente foi para dentro da fábrica, veio fazer rejunca, vamos fazer quadro de rejunca. Fazer família, de estabelecer os quadros, e, cara, agora não tem mais produção, não tem mais a listinha de produção, não tem mais o plano. E só para entender, assim, um primeiro mês a gente fez o número máximo de comprimido que Manaus tinha feito, era 650. Quando a gente virou isso no mês de fevereiro, né? Assim, a gente virou em fevereiro. Aquele mês bateu 730 milhões. No mês de março, 850. E no mês de abril bateu 1 bi e tralalá, e daí para frente, né, foi um atrás do outro. E isso fez o cara falar, porra, cara, não é só volume, não é só... E assim, cara, segura o teu atendimento que nós vamos construir o estoque e vai fluir melhor. E aí foi, né? Assim, então, aí existe a pressão por volume? Sim, existe. Mas hoje já não é uma pressão de volume a qualquer coisa, é uma pressão, hoje se entende que é um volume de mix. Aí a pressão é para você fazer, muda, né? Aí vem a brincadeira das ferramentas, né? A pressão é de você fazer um bom SMED, de você ter um setup rápido, é de você ter o número certo das campanhas, é de você fazer, né? Assim, você estudar direito a tua capacidade, o teu ciclo de MFV, e o grande desafio é você fazer, aí eu faço uma brincadeira, eu falo o seguinte, muitas vezes as pessoas falam, não, é só montar o rejunca que dá certo. Não é só montar o rejunca que dá certo. A base do MFV, eu brinco, e eu chamo muitas vezes a excelência, a produção e o planejamento, e falo o seguinte, amiguinhos, vocês são irmãos siameses, né? Aqueles gêmeos siameses, né? Com o corpo colado, e a parte do corpo que vocês são colados chamam-se MFV. Se um trabalhar com MFV, o outro com o outro, o outro com o outro, vocês vão morrer louco e não vão nivelar a fábrica. Então, essa composição é a parte que a gente conseguiu virar lá. E aí, claro, a guerra do volume, do preço, do custo unitário, ela é eterna. Assim, enquanto existir o sistema contábil, com a lei lá e o relatório contábil for diferente do gerencial, essa guerra vai existir, mas você tem que saber jogar. Quando você... e aí, o bom, falando aqui dos acertos e dos tombos, né? Porque enquanto você não atinge o número, é legal. O problema é a hora que todo mundo lida bem quando a produção não entrega. Mas ninguém lida bem quando a produção entrega mais que os caras conseguem vender. Essa é maluquice. Então, quando você consegue estabelecer a política de estoque, e aí aquela pressão o sell-in começa a ficar estável, a brincadeira é por sell-out, cara, aí fica difícil manter o custo, mas já não é mais por sua culpa. Você fala, o estoque está abastecido, não dispara, né? E aí vira uma loucura, né? Aí vem a segunda fase de uma grande dificuldade aí que eu posso dividir com vocês. Aí vem aquele negócio assim, então mexe nas políticas, segura as compras, para o que está no caminho. Cara, não tem jeito, o lead time é de 4 meses, vai chegar, né? Reduzir é pior do que aumentar, é mais difícil, né? Então, vem essas maluquices aí, até se aprender que, cara, é política, não mexe nisso e deixa correr, né? E deixa o ciclo de S&OP, que faz a gestão do fluxo, olha para a demanda, faz o processo, segue ele, e para você corrigir o processo e deixa o tempo correr, né? Você vai ter o tempo de produzir mais, você vai ter o tempo que você vai ter dificuldade de produzir, mas você vai garantir que o teu faturamento. Aí se preocupe, então, com a execução agora da demanda, né? E não mais de ficar mexendo na produção para fazer número. Perfeito. Não sei se eu falei demais, mas dei uma clarificada nos problemas. Excelente. Gerais, tá? O Borgatti, dando continuidade a essa resposta do Cândido, eu já vou colocar a pergunta do Milton aqui, e aí você já complementa os dois.
mas pelo que eu entendi, você está com 2 salas hoje na MS, né? Você ganhou da Century também? É isso? Ganhamos da Century Ganhou também. também? Ganhamos da Aí Century. sim. Vamos lá. Ó, o Milton coloca aqui, ó. Pensando em todas as dificuldades para implementação de produção puxada, quais os principais KPIs vocês utilizaram para a gestão da manufatura? Então, essa pergunta é bem interessante, porque como essa visão tradicional, né, dos PIs que a gente tem dentro da indústria, né, está ligada a custo, né, etc., ele acaba te induzindo, em muitas situações, por decisões errôneas. Então, um exemplo, né, quando a empresa é mais sensível, né, à caixa, por exemplo, o fluxo de caixa, o caixa, ele é um complemento, porque se você fizer custo unitário baixo daquilo que você não está vendendo, né, vai para o estoque, o caixa vai sofrer bastante. Né? Então, se o pessoal equilibra, então essa maturidade gerencial hoje tem equilibrando, né, a visão do caixa com a visão da questão do custo unitário. E começa a haver um entendimento melhor, que esse indicador do custo ele é muito melhor gerenciado, né, no conjunto do custo de fábrica. Porque, por exemplo, um indicador que eu acho que amadurece bastante é a gente trazer a fábrica como despesa industrial, igual é despesa administrativa, despesa comercial. Então, você tem a despesa industrial como um todo. Isso aí está alterando? Está aumentando? Não. Então, as jogadas que tem porque está produzindo menos ou você está com o mix errado, são questões de jogada de alocação do produto, que muitas vezes geram um monte de confusão, né? Que é o custo de absorção, mas a fábrica às vezes está bem gerenciada. Então, você gerenciar o custo fabril com o mesmo olhar, né, do conjunto de despesas administrativas, despesas comerciais, eu acho que é uma primeira visão, que é a mudança de um DRE mais gerencial numa questão macro. Né? Eu acho que essa é uma influência muito grande. E a questão de você olhar o custo e o caixa, porque se você ferrar o caixa, a empresa se complica. Numa visão mais macro de negócio. Né? Numa visão mais operacional, nós temos algumas mau hábitos, né? Que um deles é não medir o lead time. Né? A gente não tem o hábito de medir o lead time. Existem poucas ferramentas no mercado, né? A gente é até parceiro de alguns, que o pessoal mede o desempenho, mede o work in process, né? O WIP, e mede o lead time. Porque o lead time ele é uma base de cálculo, o pessoal está redescobrindo isso, mas vai estar certo, para o cálculo de estoque de segurança, né? E para o próprio capacidade de resposta da empresa. Você diminuir o lead time, se você somar, né, os tempos efetivos de processo que passam o produto, e você pega o lead time, você vai ver que essa diferença é 20 vezes mais. Né? Por quê? Porque está ficando em estoque, está ficando no meio, ali no WIP. Então, gerenciar o lead time ele é um termômetro muito interessante, esse fator de fluxo ainda, sobre o que agrega valor, ele é um termômetro que mostra como é que as variações, eu acho que o pessoal não sacou, mas o Lean, o embasamento do Lean foi com um senso prático, mas hoje, né, depois que o pessoal do MIT, o pessoal lá do Spectrum Físico, houve um entendimento que a grande sacada dele foi ferramentas que alinhavam com a demanda e diminuíam a variação. Né? Porque diminuindo a variação, você precisa menos estoque, diminuindo a variação, você precisa menor lead time. E a gente defende hoje, inclusive, outro indicador que o pessoal gostava também, eficiência no máximo, utilização da máxima capacidade. Né? A gente defende, a gente tem uma outra proposta, chama Excelência Inovativa, que é a excelência... O EMED. Oi? O EMED, eu adoro isso. Outra coisa também. O cara quer melhorar, ele bota para melhorar o OE em máquina. Não, o OE tem que médio, tem que melhorar e tem que subir em tudo. Onde não é o gargalo, você tem que ver o OE necessário. O OE necessário ali é 50%. Para que você vai buscar um OE de 60%? É que o pessoal não tem o conceito que a gente chama de OE efetivo, né? Que é tirando os aguardando. Porque se não tem programação, o OE efetivo pode subir ao máximo. Não, mas se não tem programação, o OE real ele vai ser baixo. Você tira só o tirando os aguardando, o OE ele pode subir, sim, mas o OE efetivo. Não o OE real, porque o OE real você não necessita dele. Né? Se você for aumentar ele também fora do gargalo, você vai gerar semi-acabado. E mesmo no gargalo, você vai gerar estoque, talvez, numa visão de médio prazo. O OE também tem essa questão. Mas, assim, indicadores, você tem que entender. Né? O pessoal fica botando meta de aumentar o OE real, e não o que a gente chama de efetivo, que é 100, isso gera a falta de entendimento do OE para gestão de capacidade e alinhamento com a demanda. Então, assim, indicadores, lead time, né? OE efetivo, não OE real, né? OE necessário,
que efetivamente contribuem, né? Giro de estoque, mas a gente gosta muito da qualidade do nivelamento de estoque. A gente tem um indicador para os nossos clientes, que é baseado em demanda driven, né? Que a gente tem a qualidade do estoque, que mostra tanto em nivelamento, né, quanto em distribuição dos quantos estão com excesso, quantos estão faltando e quantos estão dentro de um limite que a gente considera razoável. Porque o estoque não é para ficar cheio o tempo inteiro. Quando ele fica cheio, porque ou você tem mais capacidade, está usando ela demais, ou caiu a demanda, né? Então, o estoque é para variar dentro de um estoque que a gente chama de estoque médio, dentro de determinados cálculos que a gente faz. Né? E, eventualmente, ele está no máximo, né? Está um pouco mais baixo, somente no final do mês, para quem tem mais venda no final do mês. O estoque é um amortecedor, né? Ele não é para ficar na média no máximo, né? No mercado no máximo, ele é para ficar variando na média ali, dentro de um range que a gente considera saudável. E a gente tem, então, indicadores que mostram essa qualidade de estoque, que ficam acima ou ficam muito abaixo, né? E a gente utiliza até para comparar com as empresas, para o pessoal poder entender como é que eles estão bem ou mal na gestão do estoque. Nivelamento de estoque, qualidade de estoque nesse aspecto, lead time, né, ou efetivo, são indicadores que requerem um pouco mais de conhecimento do que a gente chama de ciência das operações, né? E aí você começa a ter indicadores mais adequados. E não dá para fugir da discussão, né, como o Cândido falou, de um entendimento dos malefícios e benefícios do custo unitário. Eu acho que a visão do custo industrial como despesa industrial é uma discussão muito interessante, porque você vai ver que ela não opera muito, ela às vezes é bem gerenciada. E só avançando um pouco nisso, quando você vai ver o movimento que o pessoal começa a ter, está vendendo menos, tá? O pessoal quer diminuir mão de obra direta. E se você vai ver mão de obra direta, ela representa 9%, 10% do custo. Entendeu? Quando não é menos, dependendo da empresa, quando é muito automatizada. Então, o problema da mão de obra direta é que, como ele aloca na ordem de produção, eles transformam o custo fixo em custo variável, né? Eu falei, teria que pegar o custo do vendedor, ele que não está produtivo, né? O pessoal da fábrica está produtivo e é o que menos custa, né? E o pessoal já quer cortar a mão de obra, que é o que menos custa. E depois, para você retrenar, voltar, é uma complicação danada. Então, assim, é uma distorção, porque vai no custo do produto, porque você transformou a mão de obra direta, assim como outros custos, né, em custo variável. Você não tem que ser um custo fixo. Né? Salário é custo fixo, né? Não tem, você aloca por hora por um critério de absorção, mas ele é custo fixo. Né? Então, esse entendimento, essa discussão mais profunda, né, de uma estratégia de operações com uma estratégia de controladoria, esse entendimento do impacto, né, das variações, do lead time, do próprio OE para a gestão de capacidade, né, requer um pouco de conhecimento ali, né? E não é complicado, né? Só que a gente precisa parar, refletir e aprofundar um pouco em ciências de operações e visão de negócio. Senão, algumas ferramentas usadas isoladamente com metas, elas só vão gerar resultados aparentes ou locais que, no resultado do negócio, não está contribuindo. Eu confesso que me dói menos o custo unitário do que quando o cara quer me medir performance por OE médio, de todas as máquinas. Esse dói mais do que o custo unitário, vai por mim. Em cima do que o Borgatti falou aí, e da pergunta do Milton, quando fala de indicadores, eu sinto uma dificuldade enorme. Assim, isso é uma coisa que a gente acaba sofrendo na operação, é o seguinte: você até tem os indicadores lá no local, e aí você tem que você ter a governança desse indicador e a gestão da rotina da governança desse indicador. Eu acho que esse é uma grande dificuldade da gente. Eu vou falar de alguns exemplos aqui. Quando eu cheguei no MS, você tinha um OE automático, uma televisãozinha assim, para toda sala que você passava, tinha uma televisãozinha para fora. E o operador estava dentro da sala e a TV para fora, ou seja, não tinha OE. Né? Assim, eles tinham um OE automático, mas não tinha OE, não tinha governança sobre o OE. E quando o Milton pergunta lá dos indicadores, eu vejo que, além dos indicadores, a gente precisa entender que nenhum indicador fala tudo sozinho, e até quando a gente fala na nossa gestão de produção, a lei de Little, lá tão falada, né? Ela é a base da análise conjunta. Né? Então, eu costumo classificar o seguinte, cara, OE,
o OEE tem que ser corrida contra o relógio, é contra o produto, contra ele mesmo. É assim, eu faço lá o OE da máquina, mas eu busco a melhoria contínua no produto contra ele mesmo. Porque se eu fizer todos os meus produtos no tempo padrão contra ele mesmo, eu vou fugir daquela história de tentar fazer o OE à base de mix. Que quando você vai lá no MS, você tem um mix grande, o cara escolhe, se está com 2 disparados, ele põe o que roda mais rápido. Né? Ele põe o que dá mais volume. Se tem 10 disparados, então, rapaz do céu, hoje mesmo. Né? Teve lá um caso de exemplo, a máquina tem 10 disparados, o pior de preço, aquele que não está, que está abastecido, mas tinha uma cápsula de disparo, ela é aquela que o cara põe na máquina primeiro, que é aquela que vai dar o melhor número. Então, esse vício existe. Né? Então, só para pensar, a gente tem que correr contra o relógio na máquina, o operador tem que buscar a taxa dele contra ele mesmo. Então, quem gere o EE, assim, a ponto de dar performance instantânea que a gente quer, tem que ser o operador. Né? O supervisor, o gerente, cara, esses têm que olhar o EE meio a longo prazo, o EE com uma visão estratégica, mas esses caras no dia a dia são responsáveis pelo ritmo, né? O ritmo do rejunca. E o ritmo do rejunca, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque não é só o ritmo ali no quadro de rejunco. Ainda mais quando você tem um fluxo inteiro, o ritmo é o controle de todas as fases do fluxo. E aí vem uma brincadeira que eu não controla. Se o PCP está pagando isso nivelado, se as linhas estão abastecidas e niveladas, né? Muitas vezes as pessoas ficam buscando projetos de melhoria de performance lá, de velocidade na máquina, e o tal do nivelamento, a fábrica está com buraco, ela está vazia, ainda mais quando é fábrica grande. Então, eu falei tudo isso para assim, dizer que, sim, o OEE é importante, o fluxo com a gestão de ritmo e a gestão de fluxo contra o lead time são importantes. E assim, só que essa rotina de gestão tem que estar clara, até para que você possa fazer os kaizens, os projetos de melhoria contínua. Sim, dentro de um fluxo é que você vai saber onde é o gargalo. Aí, dentro do EE, que você vai saber qual é o produto maior ofensor. Né? Então, você tem tudo isso e aonde está afetando o teu ritmo, porque se você abastecer errado e desnivelar, você vai afetar o lead time, se você carregar demais desniveladamente. Então, sim, eu acredito que numa gestão de fluxo, performance, lead time, né, e o ritmo, os 3 indicadores, eles têm a sua importância para a gestão da governança do estoque, de tudo que a gente precisa e até do nível de abastecimento depois. Mas a dificuldade não é só ter o indicador. A dificuldade é ter o indicador e saber o que fazer com o indicador, porque muitas vezes o Borgatti me falou uma coisa uma vez, eu uso ela até hoje, né? O importante não é estar com o indicador fora, né? O importante é não estar por fora do indicador. E na grande maioria das vezes, a gente fica por fora do indicador e aí não tem melhoria. Né? Aquela história de precisar de um indicador bonito, você não tem oportunidade de melhorar. Sei lá, eu acho essa é uma coisa que a gente vive muito no dia a dia mesmo. E essa é a dificuldade de muitos gestores que estão nessa live aqui, eu acredito nisso. Né? Em teoria, são 45 minutos, a gente terminaria aqui. Mas temos boas perguntas, o papo tá bom, vamos esticar. Então vamos lá. Juliano Serpa, ele coloca aqui, ó, Cândido e O Corinthians só perde mesmo, eu não quero ver o jogo do Corinthians. Pode seguir aqui, eu fico aqui até acabar o jogo e ninguém comenta de jogo, eu fico aqui. Ó, Cândido e Borgatti, pensando em estoque, qual a melhor estratégia para a formação de estoques em períodos de sazonalidades, tipo pré-alta, visto que o lead time de reposição se torna um desafio? Vamos fazer o seguinte, já tem outras perguntas, então escolhe um de vocês dois para responder essa, e aí a próxima vai para o outro. O Juliano eu falo com ele todo dia, eu vou deixar essa para o Borgatti. As difíceis manda para mim, né? Olha, essa sazonalidade, ela é assim, um desafio muito grande. Existem 2 formas, né, dentro de um sistema puxado. O empurrado, né, ele sempre vai assim, tirando produtos que vão ser lançados e tem demanda definida, né? Vou mudar um pouco assim, você sabe que vai consumir mais no inverno determinados produtos. Então, você tem um histórico disso. Então, o pessoal tem até uma sapiência. Então, você tem 2 formas de lidar com isso, vamos dizer assim, dentro de um sistema puxado. O sistema empurrado, ele sempre tem delays e ele não leva em consideração o lead time e ele sempre gera uma dificuldade. Tanto é que, quando você começa numa empresa, do sistema puxado,
O pessoal fala, às vezes aumenta o estoque. Não, não é que aumenta o estoque. É que quando você vai entrar no supermercado, você tem um excesso do que não precisa e muita coisa faltando do que precisa. E, às vezes, não consegue escoar o que não precisa tão rápido, que nem precisava. Né? E aí você tem que aumentar os estoques do que precisa. Então, até o pessoal conseguir escoar o que nem deveria instalar, né? Às vezes demora um pouco. Isso tudo tem que deixar claro na estratégia, com os cálculos e mostrando que nem deveria ter existido essa quantidade enorme. Mas, enfim, voltando à questão dessa... Então, o MRP ele sempre vai gerar, ele tem menos sensibilidade. Para você lidar com o sistema puxado para essa situação, você faz análise da variação. Às vezes, a sazonalidade, tirando esses casos, né, como gripal, época de ano, que é muito acentuado, você já consegue fazer uma previsão prévia e, de acordo com a capacidade, se você tem uma capacidade sobrando, você programa, né, um estoque, a gente chama de estoque estratégico para essas... Isso é feito um pouco... Né? Nesses casos, que a gente fala assim, pô, é tudo. Não é tudo. Se a gente for ver, por mais que a empresa tenha 3.000 SKU, 2.000, 1.500, 1.100, essas questões se concentram em alguns. Esses merecem um tratamento especial. Às vezes, a sazonalidade não é tão grande e o próprio mercado, você fazendo a variação do ano inteiro, ele absorve. Aumenta um pouco o risco, né, nos determinados períodos, mas ele absorve. Quando é muito acentuada a sazonalidade, não. Você tem que estabelecer, em função da sua capacidade, né, um período anterior para montar um estoque estratégico. Né? Essa é a visão mais tradicional e um pouco mais estática de lidar com essa situação, entendendo o lead time, entendendo capacidade. Esse é o pulo do gato. Você sabe sua capacidade, sabe o lead time e sabe, né, eu tenho estimativa do pico de sazonalidade que não vai ser absorvido pela variação que você considera normal. Né? A outra, essa é uma forma, vamos dizer assim, mais estática, mais na fase de implementação do sistema puxado, onde você está ali monitorando mais próximo, você não tem um sistema tão automatizado. Então, tem um sistema que é chamado mercado dinâmico, ele devidamente parametrizado, você, em função, você escolhe períodos, né, para enxergar na frente 6 meses, 3 meses, e ele já pega em cima do forecast, né? Porque a gente usa o forecast para programação, para planejamento. Então, você pega o forecast sabendo que vai ter um pico muito acentuado, você faz um cálculo de mercado dinâmico. Ele começa a aumentar com antecipação em função dessa visão futura do forecast. Né? Então, essa é uma outra forma, chamada mercado dinâmico, mas ele requer um pouco mais de maturidade do pessoal com o sistema puxado, né? Para saber lidar com essa questão. Funciona, mas essa parametrização da visão de 3 meses ou 6 meses para frente requer algumas simulações para você pegar para cada produto e estabelecer essa dinâmica do cálculo automático, né, chamado mercado dinâmico. Ele, no começo, você tentar partir disso, o pessoal vai se perder, não vai nem entender o que está fazendo. Você tem que pensar do básico, pontual, para depois evoluir para isso. Né? Então, essa é uma questão aí para lidar com essa. São algumas estratégias, né, com o estoque estratégico, entendimento de time, capacidade, caracterização do período de sazonalidade, entender o que é essa sazonalidade mesmo, que às vezes a variação é um pouco maior que o próprio mercado tradicionalmente, com a variação do ano, aumenta um pouco isso. Se for muito acentuado, sim, você entra com o estoque estratégico. Quando você está mais maduro, entende esses períodos de antecipação, você entra com o mercado dinâmico. Lembrando que a capacidade tem que existir. Né? Quando ela não existe, aí não tem jeito, meu querido. Aí nós, no ciclo de S&P, temos que tratar o que é mais importante, quem pega, quem não pega, e ter backorder, ou garantir gestão de capacidade. Então, essa gestão de capacidade é num horizonte mais longo prazo. Você não consegue colocar isso de um para o outro, a não ser que você tenha um turno sobrando, que você tenha esse ponto. Mas eu vejo assim, quando você tem capacidade, você consegue brincar com a parametrização e ir fazendo o processo. Quando você não tem capacidade, o seu ciclo de S&P vai ter que escolher depois quem perde, quem vai, ou tomada de decisão num ciclo, num horizonte à frente, se é factível, e aí você tomar o horizonte do quanto você tem, em que velocidade você suplementa essa capacidade, que aí seria um outro caminho. Isso que o Cândido colocou é muito importante, porque a maioria dos temas tratam isoladamente. O pessoal do supply é política de estoque. Não, a política está diretamente ligada à gestão da capacidade. Se você tem pouca capacidade,
você tem que fazer menos setup, logo os lotes são maiores, logo os estoques vão dando picos, né? Por causa que você vai fazer o A, só depois de tantos meses você vai fazer o A de novo, por causa da pouca capacidade, pouca alternativa de setup. Então, gestão de estoque, ele tem que ter domínio de capacidade. Está integrado. Até o lead time tem que ter lotes maiores, né? Você aumenta o lead time médio, né? Então, gestão de capacidade é algo que o pessoal supply às vezes não entende, que a política de estoque ela depende do entendimento, né, da gestão de capacidade, da quantidade de setup que você pode fazer, que a gente chama de intervalo de programação, que está ligado ao tamanho do lote, ligado ao lead time. E uma coisa que a gente defende muito, a gente tem chamado de proposta de excelência inovativa, uma das questões para você manter a excelência sustentável, porque excelência é fazer, né? Porque fala, não adianta ser excelente, né, se não tiver inovação. Beleza, é verdade. Mas quem sustenta, quem tem a porta de entrada de inovação é uma gestão de operacional de alto desempenho com base na excelência. Ou seja, através da excelência, você tem recursos, você tem dinheiro, você tem menos desperdício para poder fazer experimentos, para poder ter investimento, né? Travei? Ou Travou, foi ele? travou a dele, Foi dele? mas ele não caiu, daqui a pouco ele volta. Vamos para outra pergunta, porque o Vamos nosso lá. já está aqui se esgotando. Vamos passar aqui para a pergunta do... A gente tem mais uns 5 minutos, Cândido, então vamos ver se a gente consegue cobrir as 3 perguntas. O Anderson, ele coloca aqui, ó, um dos maiores impactados no processo de implementação é o custo não tão bem dimensionado dos estoques. Podemos observar isso na mudança do modelo MRP para o sistema puxado, onde é necessário investimento em estoques. A controladoria passa de parceira a inimiga, e só depois, quando há algum equilíbrio no fluxo do caixa, é que eles voltam a serem parceiros. Como evitar isso na implementação? Primeiro, não depende de como você faz a implementação, você tem a subida de estoque ou não. Mas, na verdade, você não está subindo estoque. E essa é a primeira divergência que eu acho que se trata, e o cuidado que se toma numa implementação aí, é que a forma com que se calcula o supermercado é um nome vulgar, às vezes, de uma coisa chamada política de estoque. Ele não é um supermercado só para estar de reposição e para mudar o planejamento. O supermercado ele é uma política de estoque feita contra uma ciência de indicadores de lead time, por isso que ele é importante. Quando você não controla o lead time, você não está controlando o teu maior indicador, que é o tempo de reposição que você faz a sua política de estoque. Mas a grande confusão mental aí é você calcular a política, é você implementar um sistema puxado e um sistema de... É o Borgatti, ele voltou? Voltou. Ok. Tá. Não, só a pergunta é sobre política de estoque, né? Valorização da política de estoque, porque o supermercado sobe, né? Quando implementa o Lean. Mas não é que ele sobe, tá? Ele tem um processo inicial porque ele é desbalanceado e desnivelado. Mas, de novo, a grande divergência não é a subida do estoque ou não. É a divergência no método de cálculo. Então, muitas vezes, a operação está lá, a empresa aceitou fazer a virada para o sistema Toyota, está bonito nessa história, mas o cara do financeiro continua fazendo a política de estoque dele contra a variação de meses, contra o CPV, para ajustar o caixa. E aí, essa coisa ela tem que ser o seguinte, o orçamento tem que compor o seguinte, a valorização do estoque é em função da política de estoque e não em função de números contábeis. Esse é o descompasso. Então, quando a empresa tem um descompasso só complementando, de entendimento disso, vai dar merda. Entendeu? Desculpa a boca, mas o italianão aqui já começa a falar um pouquinho de palavra. não, é só complementando o estoque de acabado. Na hora que a gente calcula o supermercado médio, que é o desejável, ele é menor do que está lá, mesmo com falta, né, com excesso de MRP. Só que a regularização, o nivelamento, Caiu. que não tem. Voltou. Porque o que está em excesso e não está vendendo. Quando a gente alcançar, vai estar melhor. Só que, no primeiro momento, o prejuízo já está. Então, e no caso do outro lado do insumo, é a questão das negociações de compra, né? Quando você tem lotes com entregas absurdas, né?
de volumes muito grandes também. Então, a mesma coisa, até você nivelar as entregas de conta, equalizar, né? É o que eu falo, parar de gerenciar conta e gerenciar contrato, né, para poder repor de acordo com a necessidade, é uma mudança. Tem o lado do insumo e o lado do acabado, né? Mas é um processo de entendimento, né? Tem que haver um entendimento e tem um tempo e estratégias. Borgatti, sua conexão está começando a falhar. Está muito. Estou aqui Tá no hotel, né? Rio, aqui, não está fácil aqui o sinal. Pessoal, eu coloquei aqui no chat que agora, no dia 15 de junho, a gente vai estar realizando a 24ª edição do Fórum Nacional Lean na cidade de Joinville. Então, o pessoal que estiver na live, quiser ir, quiser um cupom de desconto, eu deixei aqui meu e-mail e deixei também meu WhatsApp aqui. Tá? Só falar com a gente. Pessoal, foi excelente, espetacular. Tinha muito mais perguntas para colocar aqui. Já fica o convite para no futuro a gente voltar a fazer mais uma live aí, espetacular. A gente não falou de Seis Sigma, mas a gente quebrou a curva normal aqui. 50% dos inscritos participaram e a gente é de 10% a 30%. E aí eu queria escutar de vocês as considerações finais de vocês. Borgatti, Cândido. Bom, eu quero agradecer aí, né, a oportunidade de poder, né, poder trocar experiência, né, assim, aprender um pouquinho mais com esse tipo de fórum. Até gostaria até depois também ouvir também as pessoas, receber as perguntas e ver, mas foi um prazer, né, assim, estar aqui, poder participar com vocês. Se quiserem mais para frente fazer outro, eu aceito o convite, estamos juntos aí para fazer. E acredito sempre que, assim, o processo Lean, ainda mais quando a gente pensa no processo Toyota, né? Não basta só você querer fazer isso como uma forma de organização e tratar isso como um projeto de operações ou um projeto do planejamento ou do industrial. Eu vejo muitas vezes as pessoas me falarem assim, eu vou implementar o Rajunca, mas o PCP ainda vai continuar usando o MRP misto. Eu dou risada, eu falo, você não vai ter um Rajunca, né? Você acha que vai ter, você vai buscar melhoria, mas não vai ter. O projeto, para acontecer, ele tem que integrar, e aí a primeira barreira que tem que cair a gente não é só falar de fluxo, mas ter a gestão pelo fluxo, né? É acreditar que o fluxo começa lá na demanda, né? Começa lá na demanda e termina lá na puxada do material, no processo de suprimentos. Que controlar lead time não é controlar lead time só dentro da fábrica, o lead time é um parâmetro do supermercado, então você tem que controlar e gerir todos esses parâmetros o tempo inteiro. E quando a gente fala numa gestão de processo, eu não posso ter o financeiro com um entendimento, o comercial com outro. Cara, isso acontece, a fluidez. Agora, não vamos iludir. Eu tenho uma pergunta aqui, estou falando tudo isso porque tem uma pergunta aqui, eu vou tentar responder ela. Não vamos nos iludir que a gente vai mudar a cadeia. Né? Assim, a cadeia tem lá suas dificuldades. Não é porque eu tenho um sistema puxado que eu tenho que imaginar que o meu fornecedor está com o sistema puxado lá. Então, você tem que pensar na gestão do lead time, você tem que ter um follow-up consistente, você tem que ter um processo consistente de puxada, você tem que entender capacidade do teu fornecedor. Você não faz gestão de capacidade interna. Então, se você vai dar uma estourada para cima em algum produto, você tem que entender se a sua cadeia tem capacidade. Então, a gestão de capacidade e do fluxo não é só dentro da minha casa, é no processo inteiro. Mas entender a variação da demanda, porque os caras falam muito isso na gestão de fluxo, mas o indicador do cara do financeiro é ser Lean, não é sellout. Então, essa composição é que a gente precisa evoluir, e aí é uma jornada dentro da empresa, não é uma jornada de operações, não é uma jornada só da manutenção ou da engenharia, ou de um ou do outro. É uma jornada onde todo mundo tem que começar a entender o conceito, sua parte no conceito, e evoluir. Não acontece isso do dia. Não existe o processo mágico. Essas dores todas que sente do estoque são dores do processo. E todas as dores é que fazem a gente evoluir. Só o sucesso faz a gente não evoluir nada, beleza? Esse é o meu recado aí. E quem precisar, depois também tem. A maioria do grupo aí deve ter meu WhatsApp, então sabe que eu faço resposta, pergunta, converso com quem quiser aí, tá bom? Muito obrigado.
Borgatti? Vamos lá. Só para a gente concluir, eu acho que tem um propósito, né, dentro da Borgatti Consulting, né, que é a gente aumentar a performance sustentável de organizações e pessoas, né, atuando na mudança do modo de pensar e agir. Então, assim, eu espero que isso aqui, né, possa ter contribuído para alguns, em termos até de curiosidade, de poder avançar e aprofundar, porque as coisas só acontecem quando a gente muda a maneira de pensar e agir, né, entendendo o conjunto, né? Só uma curiosidade, né? A gente tem estudos em inglês, porque ele chama Glender, né? Chama Pendeira de Glender, ele fala que 50% dos SKUs, né, do volume, né, 50% do volume produzido está em 6%, 5% dos SKUs, né, de 3% a 6% dos SKUs. E você tem 30% do volume produzido numa fábrica, né, melhor, desculpa, 1% do volume produzido está em 30% do SKU. Ou seja, você tem um monte de SKU que não dá nem 1% do volume, e você tem 50% do volume que está em 3% a 6% de SKU. E você trata, às vezes, tudo na mesma peneira, né? Se você vai... Essa complexidade, essas estratégias, né, da ciência das operações, elas precisam ser aplicadas para você poder saber lidar melhor com essa complexidade que está lá e, muitas vezes, ela está confusa. Então, usar determinados conhecimentos para poder clarear a complexidade, né, tornar ela uma estratégia mais adequada, eu acho que ela é bastante interessante. Então, meu conselho é sempre aprofundar, né? Não sejamos a gente tem que achar simplistas, né? Então, a minha contribuição aí que eu vejo é que é um desafio tanto. A gente tem que entender de negócio, tem que entender de ciência das operações, mas o caminho é esse. Eu acho que a gente vai evoluindo, né, nessas discussões e com as outras áreas, principalmente. Espetacular, gente. Obrigado, viu, novamente. Borgatti, o Cândido, se puder ficar um minutinho. Quero agradecer a todos. Espero vê-los na próxima live semana que vem. Um abraço.